Olá, eu sou o Flávio, o CEO do Netlex. Estou aqui hoje com a Suzana Fagundes, diretora jurídica da Localiza, para a gente conversar um pouco do case da Localiza com o Netlex. Tudo bem, Suzana? Oi, Flávio, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Ótimo. Suzana, você entrou na Localiza e uma dentre as grandes missões que você tinha era tornar a tecnologia efetiva, né? Trazer resultado para a Localiza. Conta um pouco para a gente como é que foi esse início, o que você identificou de pontos de melhoria, como é que foi a trajetória de você chegar na empresa e ver o que você precisava melhorar, como é que você poderia usar a tecnologia para gerar impacto. Obrigada, Flávio. Como você sabe, né, eu estou na Localiza desde janeiro de 2019 e a gente sempre ouvia falar muito do jurídico, uso da tecnologia no jurídico da Localiza, né? Então eu tinha uma grande expectativa de como estava sendo usada a tecnologia, o que eu ia ver de novo, né, do que eu já via nos departamentos jurídicos, porque a Localiza é uma empresa que tem muito foco na tecnologia, né? Hoje a gente tem o Labs da Localiza tem mais de 800 pessoas só voltadas mesmo para trabalhar com tecnologia, desenvolvedores, programadores, então a gente é muito focado. E eu encontrei realmente um jurídico que tinha muitas ferramentas, né, inclusive uma versão mais antiga do Netlex, né, Flávio, lá, mas o uso era muito pouco efetivo, a verdade era essa. Então, ainda havia muito uso de planilha em paralelo, os clientes internos não usavam sistemas, como, por exemplo, né, o Netlex, não havia uma gestão clara, né, não se tinha conhecimento efetivamente de onde estavam os principais gargalos, as principais demandas, não havia um uso inteligente das informações que essa tecnologia gerava e muitas vezes mesmo os sistemas não tinham informações corretas, né, não eram saneados, então ficavam defasados com a informação. Então a gente viu claramente que, embora houvesse ferramentas, né, muito boas que poderiam ser usadas, a própria postura, tanto do jurídico interno quanto o convencimento do cliente interno, né, que também muitas vezes a gente necessita, ou do próprio escritório externo que a gente precisava para alimentar informações no caixa contencioso, por exemplo, não acontecia. Então a gente precisava fazer uma mudança cultural muito grande lá. Né? Esse foi o cenário mais ou menos que eu encontrei. E como é que foi um pouco essa jornada, né? Esse plano de ação, identifique os problemas. Me conta um pouco como é que foi essa jornada de transformação. Foi muito interessante porque, primeiro, as pessoas o time tinham uma cabeça muito aberta, né? Acho que isso foi essencial para a gente conseguir mudar tanta coisa e a postura diante da tecnologia num curto espaço de tempo. Então, o próprio time interno do jurídico e o time da Localiza como um todo tem uma cabeça muito aberta para o uso, para a primeira mudança e depois o uso de tecnologia. A Localiza é uma empresa que muda o tempo todo, né? Então a gente tem essa abertura. Mas não havia efetivamente a percepção que o uso não estava eficiente, né? Então houve um momento que a gente precisou discutir muito, mostrar muito que aquela forma de trabalhar não era mais segura. As pessoas se apegavam aos controles paralelos, à planilha, achavam que as planilhas de Excel eram mais seguras do que os próprios sistemas, né? Então a gente tem um convencimento de parar, de desapegar, a gente brincava muito que era desapego, né? Desapegar o uso daquela planilha, que a gente ia fazer o controle todo só através dos sistemas, que os sistemas iam gerar informação, que iam ser confiáveis. Então foi um processo interno de convencimento, não tão fácil, alguns mais aderentes, outros às vezes mais resistentes, que a gente teve que trabalhar fortemente, né? E aí, especificamente no caso do Netlex, a gente usava basicamente o Netlex internamente para automatizar um tipo específico de contencioso que a gente tem repetitivo na esfera tributária. Então, era um uso muito mais interno, sem workflow, sem uso, interação com o cliente interno. Era eficaz, mas era um uso muito limitado, né? Então, eu já conhecia a ferramenta, né? Você sabe bem, e eu falei, não, gente, a gente precisa
potencializar aqui o uso dessa ferramenta, mas para isso a gente precisa de fazer um planejamento muito claro de como, o que, que a gente quer, quais os resultados vamos obter, quais são as nossas metas, e aí a gente começou a fazer esse planejamento mesmo. Foi muito difícil no início, porque a gente nem sabia qual que era a nossa maior demanda. A gente não tinha clareza, por exemplo, a gente ia começar por contratos, mas a gente não tinha, a gente tinha o feeling do dia a dia, mas a gente não tinha números claros que mostravam quais eram realmente os contratos que mais nos demandavam. A gente sabia o número um, mas não sabia os outros, para poder começar a automatizar e realmente liberar o jurídico e poder fazer uma atuação muito mais estratégica, muito mais, que agregasse muito mais valor ao negócio. Legal. Então, assim, você identificou, depois dessa parte de atuação no contencioso, né, acho que um primeiro caminho que ficou um pouco mais óbvio foi a utilização dentro de contratos, né? Como é que foi um pouco dessa jornada, assim, né? Então, olha, agora a gente tem que explorar esse caminho, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que foi um pouco de implantação? Onde que chegou? Olha, a gente tinha um sistema, né? A Localiza tem mais cerca de 800, né? A gente tem 800 localidades. Então a gente era demandado também pela ponta em alguns aspectos e muitas coisas pelas pessoas que estavam na matriz. Então a gente tinha um sistema que você poderia se demandar o jurídico, mas ele não tinha workflow, você não tinha uso de minutas padrão, então só chegava a demanda e aí você respondia, era quase como um e-mail, né? Esse sistema, então a gente tinha um trabalho pesado que era também explicar para as pessoas das pontas que tinham que fazer essa migração do como contatar o jurídico. Então, esse era um desafio que as pessoas já falavam, isso vai ser muito difícil, como é que a gente vai simplesmente mudar, colocar uma nova plataforma com essa abrangência toda? Então, a primeira coisa que a gente viu ok, a gente pode potencialmente ser demandado por 800 localidades, pessoas em todo o Brasil, mas aonde que está a concentração da nossa demanda, né? E aí a gente tinha clareza, embora não tivéssemos números pelo dia a dia, que havia uma concentração, por exemplo, nos contratos de locação imobiliários. E aí a gente viu que o problema desses contratos era que esses contratos eles não eram padronizados, né? Porque padronizáveis facilmente, porque cada imóvel no Brasil, você conhece bem, tem um tipo de problema. Falta uma licença, ou a situação, né? Tem uma situação peculiar, tem algum problema no registro. Então, a gente tinha sorte porque a área de regularização tinha um histórico muito grande de todos os tipos, de qual era o problema de cada imóvel. Então, com base nisso, a gente levantou e fez uma matriz de pontos, né, que poderiam aparecer com base no nosso histórico, e com base nessa matriz a gente foi fazendo quais eram as customizações possíveis em cada contrato, né? E aí a gente foi vendo, isso aqui é possível fazer essa customização, mitiga o risco. Essa não mitiga totalmente, mas é um risco meramente financeiro. Essa não, já é um risco jurídico, né? Se tivesse uma contaminação ambiental, aí já é um risco realmente mais grave, jurídico, não dá para simplesmente resolver com uma cláusula. E aí a gente foi fazendo uma matriz de riscos, efetivamente. Essa matriz a gente alinhou com as áreas de negócio, todas envolvidas, com a própria diretoria executiva, qual era o risco, o nível de risco em cada situação que a Localiza estava disposta a correr. A gente acertou isso. Então, aí a gente, com base nesse que a gente chamou na época de mapa mental, que era uma combinação da matriz de risco com o nível de aprovações de acordo com cada risco, a gente desenhou o fluxo com todas essas variações e colocamos no NetLex. Então a gente falou, vai ser um sucesso, né? Porque isso vai resolver muito a nossa vida. A gente alinhou com as áreas todas, alinhamos com os diretores também responsáveis pelas áreas. Então a gente achou que isso ia liberar já um percentual muito grande da demanda dos advogados de contratos. E quando a gente tinha a meta já tinha colocado a meta de um percentual de demandas pelo NetLex, que a gente tinha que aumentar consideravelmente, né, até o final do ano. Isso foi em 2019. Mas a gente teve uma grande surpresa. Quando a gente colocou e iniciou o processo, ninguém usava o NetLex.
A gente falou, mas a gente acertou a matriz, a gente acertou os níveis, o que ninguém quer usar? A gente viu que quando a gente alinhou todos os passos, mas a gente não alinhou a usabilidade da ferramenta. Então, a gente fez inicialmente uma programação, uma lógica, que só olhava a lógica do jurídico. A gente não olhava a lógica do cliente interno. Se para ele aquilo era complicado, se era simples, se incentivava, se tinha utilidade. Então, ele não via valor agregado em ter que lançar naquele sistema o contrato. Eu ainda achava melhor mandar um e-mail e pedir, ou usar a própria minuta do proprietário da localidade, né? Então, a gente viu que faltou essa perna importante e começamos a fazer um trabalho mais próximo, com a sorte também que eram algumas áreas só que demandavam, que concentravam essa análise de contratos de locação, e aí a gente fez esse trabalho interno com as áreas, né? Então, fizemos workshop, mostramos o Netlex, mostramos as vantagens do Netlex, mostramos as mudanças que a gente fez no contrato para torná-lo mais simples, mais amigável. E aí, depois disso, realmente, hoje é um grande sucesso, né? As pessoas começaram a usar, tem um workflow já de aprovação das áreas de legalização, aprovação se precisa do diretor responsável, e já tem integração com o DocuSign, então o contrato já sai, na maioria das vezes, sem nem precisar da atuação do jurídico. Então, só quando precisa de uma atuação numa cláusula específica, vem só aquela cláusula, então é muito mais rápido. E os problemas mais graves, efetivamente, as questões mais complexas, chegam e aí a gente consegue dedicar tempo também respirando, né? Não precisa de ser aquela loucura e não precisa da intervenção, né, da diretoria a todo momento. Então, só chega para mim questões muito graves que a gente definiu na matriz de risco. Então, facilitou muito a nossa vida nesse aspecto. Legal. E um ponto super relevante que você trouxe, né, de envolver as áreas demandantes nesse projeto de estruturação do workflow para ter sucesso e tudo mais. Como é que foi um pouco depois a evolução disso, né? Começou com o contrato de locação, depois vocês foram expandindo para onde? Como é que foi um pouco a gente foi até curioso, porque na medida que a gente... É muito difícil, né, Flávio? No início, quando a gente está estruturando um projeto desse, dá mais trabalho, logicamente. Então, se a gente já tem um volume de trabalho muito alto, né, todo mundo trabalhando ali, apagando incêndio, e ao mesmo tempo, sem aumentar a equipe, a gente tem que fazer um projeto e dedicar tempo em estruturar, em alinhar. Então, isso, num primeiro momento, tem aquela sensação de que não tem jeito de fazer isso, é uma loucura. Mas depois que você faz e começa a te aliviar, você consegue ter uma visão mais clara do quais são as outras grandes demandas e mais, né? O que nem chegava para a gente no jurídico, que às vezes o próprio cliente interno via que a gente demorava muito, ou que não tinha aquele conhecimento específico daquela área, que se resolvia de outras formas, né? Nem usava um padrão do jurista, a gente conseguiu ter um fôlego para poder ver quais as outras áreas que a gente precisava. Então, no início, a gente focou muito na área de contratos, efetivamente foi evoluindo para outras, e hoje a gente já tem um nível, né, e foi num período muito curto, eu te falo, assim, em menos de um ano, a gente já teve uma evolução do uso, né, da ferramenta sem a intervenção do jurídico, inclusive, impressionante. A gente tem uma meta hoje de que 90% da demanda de contratos seja feito utilizando padrão que esteja no Netlex, seja com intervenção ou sem intervenção do jurídico. Às vezes tem, né? A gente ainda tem cerca de 15% dos contratos padrão precisam de algum tipo de intervenção do jurídico, mas 90%. Isso significa, Flávio, que a gente hoje tem 4 advogados na área de contrato e o volume que a gente recebe de contrato, a gente precisaria na área para poder atender no nosso SLA, que é de 5 dias úteis, né, em média, nem é um SLA tão agressivo, a gente precisaria de mais 10 advogados na área, mais do que o dobro, mais do que 2 vezes a área para poder atender essa demanda, né? Eu acho que é interessante mencionar que na pandemia foi essencial. A gente teve que renegociar muitos contratos. E aí a gente teve, o importante é ter a flexibilização de ajustar sempre, né? O projeto não acaba nunca.
o número de minutas, a gente vai mudando as minutas, a gente inclui novas minutas. Essa gestão da informação, ela é muito relevante, né? Isso aí, então a gente aprimorou também as formas, tivemos que customizar alguns relatórios para a gente aprimorar a informação e para até entender o que está vindo fora do padrão, por que está vindo, o que é customizável. A gente sabe que tem coisa que não é customizável, né? Contratos financeiros não vão ser customizáveis, vão vir dos bancos. Então, a gente vai ter que a trabalhar separado, mas a gente quer exatamente o tempo do advogado focado naquilo que não é customizável e que a gente agrega valor. Então, na época do Covid, a gente seria impossível a gente editar todos os contratos da forma que a gente teve que editar, se a gente não tivesse a ferramenta e rapidamente colocado os aditivos nos termos que a gente precisava para os diferentes contratos, né? Depois, a gente viu que a gente podia evoluir, né? Então, a gente, depois de vencer essa parte de contratos, e que, como eu disse, um projeto que continua, né? Então, a gente, além de ter toda essa gestão, a gente também tem a satisfação do cliente interno. Então, ao final do contrato, o cliente, a gente pede para ele responder duas perguntas, e é só sim ou não. Isso, você gostou do sistema, sim ou não? E se você gostou, se o advogado te atendeu bem na sua demanda, sim ou não. Ainda tem uma dificuldade do número de pessoas que não responde, né? A gente tem que aumentar o que responde. Mas toda vez que a gente tem uma resposta negativa, a gente liga para o cliente interno, a gente entende por que ele teve, por que ele não gostou do sistema, o que foi difícil nessa experiência. A gente tem um foco muito grande, a gente sabe que é essencial para o sucesso desse processo que a gente tenha os nossos clientes internos como grandes aliados, então a gente tem que ter uma empatia, um foco muito grande na experiência deles, né? Então, depois disso, com esse aprendizado todo, as próximas etapas foram mais fáceis. Aí a gente evoluiu para a gestão de procurações, né? Também precisamos de todo um fluxo, a gente tem os padrões de procuração, mas primeiro a gente definiu de novo uma matriz de alçadas com cada diretoria executiva, entendendo qual procuração, para quem que pode ser concedido cada tipo de procuração, né? Até que nível na organização que o diretor delegaria aquela alçada, né, de assinar contratos em nome da companhia. E alinhado isso também no nível da diretoria, a gente desenhou um fluxo dentro do sistema que qualquer pessoa da Localiza pode solicitar uma procuração, mas a gente já sabe as alçadas, né? E aí os poderes já pré-definidos já vão formando a procuração. Todas as procurações, quase todas nossas são procurações públicas, então a gente tem todo o fluxo de aprovação, muito simples, chega um e-mail, você olha lá quem é outorgante, outorgado, qual tipo de poder, e dá sim ou não, se você autoriza ou não, continuar sabendo que os poderes são padronizados. Passa ainda pelo jurídico para ver se tem alguma peculiaridade, mas no geral está tudo dentro do padrão. Já tem uma minuta que vai direto para o cartório, né? A gente ainda não conseguiu integrar a assinatura por questões do cartório específicas, mas também isso trouxe, além da facilidade da gestão e da produtividade, nesse caso também muita segurança jurídica no sentido do controle, né? Quem tem procuração, quem não tem, quando vence. Então, isso ajudou muito no controle das procurações. Outra ferramenta que a gente ainda não tem um uso tão alto quanto a gente gostaria, porque aí é muito pulverizado mesmo, é a consulta, né, ao jurídico, qualquer outra consulta. Que a gente sabe que tem algumas consultas muito peculiares, que a gente precisa de alguns detalhes de informação. Então, precisamos da placa do carro, precisamos do número do contrato do cliente, algumas coisas. Então, a gente já tenta customizar também um pouco para ser mais rápida a resposta. E a consulta geral, né? Em tese, qualquer consulta feita pelo jurídico, a gente gostaria que fosse feita pela ferramenta, porque quando é por e-mail, você não tem controle do SLA, do prazo, se cumpriu ou não, do volume. Será que tem alguma área que está sobrecarregada? Não está? Eu preciso de mais gente? Não preciso? Aquela pessoa que está respondendo, é ela realmente que deveria estar respondendo aquela pesquisa? Então, as estatísticas nos ajudam muito na gestão do departamento, em dimensionar as áreas, em capacitar, né? Ver, olha, está aumentando muito o número de consultas deste tema. Será que nossa área está capacitada para isso?
Então, esse ainda é uma jornada mais complexa, porque envolve a empresa como um todo, né? Qualquer um pode fazer consultas. Mas a gente, Legal. de novo, sempre foca nas áreas de mais demanda e aí fica mais fácil trabalhar o uso da ferramenta. Ótimo. E você já passou por alguns pontos, mas fazendo um apanhado geral, o que você acha que foram os principais benefícios, assim, né? O que mudou pós as jornadas de implantação, no uso efetivo? O que gerou de ganho? Acho que o maior ganho é, claro que a produtividade, né, é essencial, coisas que nem passavam pelo jurídico hoje, às vezes nem passa, né, propriamente pelo jurídico, mas, por exemplo, contratos que não usavam um padrão que a gente acha adequado para aquela situação é usado, então aumenta também a segurança jurídica para a própria empresa, também isso. E com isso a gente acho que o ganho assim final maior é que a gente fazendo uma gestão mais inteligente, a gente tem tempo um pouco mais para respirar, mesmo na loucura, a gente consegue efetivamente agregar mais valor para a empresa, ser mais parceiro do negócio, antecipar as demandas, nos qualificar mais, ver questões recorrentes e atuar na causa. Então, é uma atuação muito mais estratégica e inteligente do departamento, com a equipe do mesmo tamanho e agregando efetivamente muito mais valor ao negócio. Ótimo. Suzana, eu gostaria de te agradecer, parabenizar também pela gestão fantástica que você está fazendo no departamento jurídico da Localiza e muito obrigado por compartilhar esse case com a gente. Eu agradeço a parceria, viu, Flávio? Tem sido essencial para a gente e sucesso aí no evento. Um abraço.